Bom dia a todos. Meu nome é Daniela Tinoco, Relações com Investidores da Padtech. A gente está aqui hoje para fazer a apresentação de resultados da companhia. Eu vou pedir só um minutinho, por favor. Vamos dar mais 1 ou 2 minutos aqui para as pessoas chegarem. E vou também fazer a troca aqui do material, que a gente terminou botando o material em inglês, a gente vai trazer o material em português aqui. Tá? Então, se vocês puderem esperar mais 1 ou 2 minutinhos, a gente já já começa. Léo, você consegue trocar aqui o material e botar o português, por favor? Opa, consigo sim. Obrigada. Que aí a gente já começa com o material em português. Obrigada. E você colocando aqui, a gente já dá início. Compartilhando agora. Beleza. Bom, deu certo. Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Então, bom dia. Meu nome é Daniela Tinoco, Relações com Investidores da Padtech. A gente fez aqui uma troca de plataforma, né, de apresentação dos nossos webcasts. A gente usava o Zoom até a última e agora a gente está usando o Teams. Então, peço desculpas aí por qualquer confusão e de infraestrutura aqui que a gente se confunda um pouquinho nessa apresentação de hoje. A gente vai apresentar os resultados do segundo trimestre e o acumulado nos 12 meses entre julho de 24 e junho de 25. Esses resultados foram divulgados ao mercado ontem, no final do dia, e estão disponíveis o ITR, o release de resultados, o Excel com os números acumulados da companhia. Estão disponíveis nos sites da Padtech, padtech.com.br, da CVM e da B3. Caso vocês tenham perguntas, a gente pede, por favor, para que digite no campo Q&A aqui do Teams, indicando o nome, empresa, e ao final da nossa exposição a gente responde aos questionamentos de vocês. Tal qual fazemos em todos os outros trimestres, essa apresentação está sendo gravada e vai ficar disponível no site da companhia para qualquer acesso futuro. Hoje conosco aqui nesse fórum a gente tem o Carlos Raimar Schoninger, nosso CEO, e o Leonardo Chamsin, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Raimar, passo a palavra a você. Por favor, pode começar. Bom dia, boa tarde a todos. Não sabemos os horários, vocês vão ver os recalls, então sempre um prazer estar com vocês aqui, tanto nessa vídeo presencial, quanto com alguém que vai ver isso mais tarde aí no decorrer das próximas semanas. Nós vamos começar agora comentando um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2025, mas antes disso vou fazer uma pequena apresentação da companhia para quem está novo na tese, quem não conhece a companhia, comentando um pouco da Padtech. Padtech, nós nos autoconsideramos uma multinacional brasileira, operamos em diversos países da América Latina. O centro das operações é no Brasil, onde nós temos a nossa sede em Campinas, onde desenvolvemos a tecnologia no Brasil, manufaturamos no Brasil
entregamos no Brasil e em todas as Américas nesse momento, parte da África e começando, insistindo numa expansão também na Europa. O que a Padtech faz? Ela faz transponders, faz WDM, na tecnologia que chamamos WDM, que é uma tecnologia que permite transmitir dados em alta capacidade, em alta velocidade, né? Nós chamamos aqui de baixa latência no setor, e equipamos aí praticamente todos os backbones que operam aí no Brasil e muitos deles na América Latina, algumas soluções submarinas. Raramente vocês vão ver a Padtech na casa de vocês, mas certamente nessa videoconferência, por exemplo, alguns dos dígitos, né, alguns dos sinais digitais de sua videoconferência estão passando por alguns elementos da Padtech no território brasileiro, chegando nas nuvens onde essa conferência é gerada. Além disso, operamos também, trabalhamos com serviços especializados para as redes de telecomunicações, empresas como Telebrás, como Grupo Vivo aí na FiBrasil, Vital, Brisanet, BR Fibra, várias dessas grandes operadoras aqui, para não ser claro também, né, o Finet aí na América Latina, usam as nossas as soluções e equipamentos e também algumas das nossas soluções de serviços que vão desde operar toda a rede, né, toda a rede interna que nós chamamos para o cliente, incluindo serviços de campo, né, nós temos mais de 40 locações em campo aqui para atender os nossos clientes, e essa é uma das forças da Padtech, ter essa presença no território. Também podemos operar coisas específicas, como caracterizar algum projeto de fibra ótica, um cabo submarino, fazer a integração de todo um projeto de uma rede submarina, ajudar a integrar soluções de data centers de edge. Então, nosso escopo de serviços aqui vai além de somente produzir equipamentos, mas também inclui softwares, organização da força de trabalho, a organização e monitoramento das redes, e operação propriamente dita. É um dos segmentos que nós apostamos aí para crescimento, e a cada trimestre ele aumenta a sua exposição. Nos dividimos, como eu comentei, entre território brasileiro e fora do território brasileiro, e esse é um dos objetivos da companhia, estar cada vez mais presente em outras geografias, em outros países, tanto que quando nós aqui, equipe de venda, visitamos a América Latina, nos autodenominamos uma companhia latino-americana, porque somos espalhados aqui por toda a América Latina. Mas começamos aqui no Brasil como um spin-off, como um projeto de tecnologia do CPQD, o Centro de Pesquisa de Tecnologia Telecom e Digital, aqui em Campinas, né, que desenvolve tecnologia profunda em telecomunicações digitais e várias outras frentes. Somos uma empresa já com mais de 2 décadas, já passamos a adolescência, então estamos expandindo o território aí quase já nessa fase de adulto da companhia. Vamos entrar dito isso, vamos entrar nos resultados aí do último trimestre. O segundo trimestre da companhia é um segundo trimestre que tende a ser sempre um pouco melhor do que o primeiro trimestre. Quem acompanha a história da Padtech sabe que o primeiro trimestre é mais ou menos, o segundo começa a melhorar, e o segundo semestre, às vezes, nós damos um aperto na fábrica, porque os clientes tendem a discutir os projetos no final do ano, então temos muita discussão de projetos, são projetos de infraestrutura, e no final do ano vem a execução aí para entrar no orçamento do ano. Claro que isso não se aplica a tudo, mas se aplica especialmente aos equipamentos mais pesados, e na parte de serviços nós tendemos a ter uma receita mais recorrente, e isso é algo que nós estamos buscando. Entrando nos números propriamente dito, nós estamos crescendo 6% no acumulado desse ano, um pouco mais de 6% no acumulado desse ano, quando comparado com o ano anterior, e a mesma coisa vale aqui para o trimestre. As maiores fontes de equipamentos, claro, onde nós apostamos aí em serviços e plataformas, estão crescendo acima da média. O mercado externo também crescendo um pouco mais do que nós estamos crescendo no mercado interno, e quem já ouviu as conferências anteriores sabe que a taxa de juros para cima, demanda de infraestrutura diminui,
Então, com a queda, talvez agora, da curva de juros, nós devemos ter uma aceleração aí do consumo da infraestrutura no Brasil também, mas como estamos espalhados no território, isso deve ajuda a neutralizar um pouco os efeitos de um território comparado ao outro. Próxima página. Os resultados da companhia não são somente em crescimento de receita, quando nós olhamos a nossa margem bruta, quase margem de contribuição, o lucro bruto da companhia também cresceu, né, no ano contra ano. Isso é fruto de buscar cada vez mais eficiência em tudo que fazemos, tanto naquilo que é o custeio direto do produto, que está refletido nesse indicador, quanto também em tudo que é overhead, tudo aquilo que é suporte na organização. Então, estamos ambicionando margens cada vez melhores e conforme formos entrando em softwares, essas margens tendem a ser melhores. Serviços são uma margem um pouco mais conservadora e equipamentos têm uma margem mais confortável, mas sempre tem investimento em P&D. Então, o mais importante é que ano contra ano, nós estamos melhorando as margens. A nossa ambição é que busquemos forma aí de continuar melhorando essa margem aí nos próximos trimestres e anos. E o mesmo se aplica também quando comparamos o segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Claro que como o segundo trimestre veio melhor, se dilui um pouco aí os custos de fabricação, os custos fixos da fábrica são um pouco diluídos e isso ajuda na formação da margem. Eu vou aproveitar agora, passar para o Leonardo. O Leonardo, nosso novo CFO, estou muito orgulhoso de ter ele na companhia. É um talento que veio nos ajudar a trazer novos horizontes, né? A parte financeira de uma companhia como a Padtech, ela não é somente controle, dívida, faz parte do portfólio de produtos, já que fornecemos infraestrutura e o pacote financeiro sempre faz parte aí do nosso pacote de vendas para os clientes. Léo, bem-vindo e pode passar as próximas páginas, por favor. Obrigado, Raimar. Prazer estar aqui com todos. Bom, dando aqui uma perspectiva, né, no que nós temos de EBITDA, então nós temos ali um ano no qual nós temos conseguido manter o EBITDA positivo comparado com o ano anterior, onde nós sofremos um pouquinho mais no primeiro trimestre. Nós já vemos o primeiro e o segundo trimestre já positivos, né? O objetivo para esse ano é manter o fluxo como nós temos estado, inclusive com reajustes na nossa estrutura de despesa, como foi comunicado mais cedo em julho, né? Quando nós vemos esse crescimento entre ano sobre ano, né? Nós estamos buscando ficar acima dos 2 dígitos, né? Esse é o objetivo principal. Lembrando sempre como o Raimar já mencionou, é um negócio onde nós temos uma certa sazonalidade entre o período do primeiro semestre e o segundo semestre, então é ali onde a gente consegue compor a maior parte do resultado. Aqui para mostrar a nossa estrutura de despesas, como hoje, né, ela segue de uma forma bem estável, né, ano sobre ano. Aqui o principal destaque que nós temos é principalmente as despesas financeiras sobre a receita líquida, que passei sem as despesas financeiras sobre a receita líquida. Como vou poder falar nos slides seguintes, no ano passado foi tomado um funding de 150 milhões para crescimento, né? E nesse momento nós ainda estamos bem capitalizados, mas ainda pendentes ali de fazer a aplicação desses recursos para aquilo que está dentro da estratégia. Falando dos nossos empréstimos, né, do que compõe a nossa dívida. Como nós podemos ver, é um empréstimo muito centralizado no longo prazo, né? Nós temos um prazo médio de pagamento de 11 anos praticamente, e o nosso custo financeiro dessa dívida, ele é de 9,4 ao ano.
quando nós comparamos a nossa dívida líquida devido a essa captação comparado ao período do ano passado, é onde nós temos esse crescimento da dívida líquida. E assim segue a nossa evolução do endividamento, né? Nós tínhamos uma dívida bruta em 2024 de 339 milhões, temos 5 milhões de amortização de juros, tivemos 43 milhões de amortização e pagamentos de principal, boa parte aqui de uma linha que nós liquidamos de Finimp, né, 2 linhas de crédito de Finimp que nós liquidamos nesse ano, que leva para uma dívida bruta de 291 milhões. Temos hoje de caixa equivalente 54 milhões, mais 57 milhões de aplicações financeiras em garantia, e a nossa dívida líquida hoje é composta de 179 milhões. No cenário, de forma geral, é isso do que nós temos, dos principais indicadores financeiros, né? Detalhes maiores já foram encaminhados ali no press release, serão encaminhados no press release no nosso site, né? E, enfim, acho que agora ficamos aí abertos a perguntas e respostas para poder compartilhar algo mais com vocês. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Raimar. Bom, gente, peço para, caso vocês tenham novas perguntas, coloquem aqui no campo de PR, aqui da plataforma Teams. Nossa primeira pergunta diz o seguinte, que a companhia veio com ótimos resultados no segundo trimestre de 2025, que a gente apresentou recuperação nas receitas frente ao primeiro semestre do ano passado, tivemos crescimento de 6% nos últimos 12 meses frente ao ano fechado de 24, EBITDA está acima de 30 milhões nos últimos meses, com base em junho de 25, e como a companhia está prevendo o segundo semestre, né? E se consegue dar alguma ideia ali de resultado para 2025. Obrigado pela pergunta. Nós sempre fazendo disclaimer que nós não fornecemos guidance, até porque guidance numa companhia que lida com uma parte da sua receita com projetos sempre é algo arriscado, que depende da execução das implantações junto aos clientes. Mas dito isso, vou começar pela sazonalidade típica desse mercado, né? Os primeiros semestres tendem a ser mais morno na entrega de projetos e é quando nós faturamos, né? Nós podemos até vender isso um ano antes, podemos entregar em alguns meses. Nosso prazo médio de entrega, no total, né, é entre 45 e 50 dias, mas alguns projetos levam anos para serem implementados, eles são faturados, né, eles entram aí na receita mensal e trimestral somente, quando o cliente nos dá o certificado de entrega, né, desses equipamentos. Então, dito isso, o segundo semestre tende a concentrar mais as entregas e tende a concentrar mais as apropriações e as contabilizações de receita. O ano no Brasil é um ano mais difícil por conta dos juros mais elevados. Vocês notaram que na composição da receita geral, nós conseguimos crescer bem no internacional, e isso ajuda a diversificar as origens. Isso é algo que nós estamos fazendo há vários anos, né, esse crescimento internacional. Nesse último trimestre, abrimos a nossa operação própria, né, com uma filial, com faturamento local no México. O México é 25% da América Latina, né, de fala portuguesa e espanhola, é o mercado do lado dos Estados Unidos, então é um mercado que nós vamos começar a desenvolver. Além disso, continuamos desenvolvendo todos os outros territórios, né? Nós fizemos um ajuste aí nas equipes comerciais, trazendo novos distribuidores e ampliando agora lentamente a linha de produtos, né? Sempre se começa com produtos mais equipamentos e vamos migrando para serviços tipo suporte de operações, Network Operating Center e os serviços mais sofisticados conforme nós formos entrando nos territórios. Então, há de se esperar aqui um crescimento mais internacional, continuamos fazendo esforços quanto a isso, e essa sazonalização, a sazonalidade do mercado
local de equipamentos. O mercado de serviços tende a ser mais estável, são contratos de longo prazo, né? Normalmente são contratos de longo prazo, que são aí de 1 a 3 anos, dependendo do cliente, e eles materializam aí uma receita recorrente mais interessante, que dá essa base, né, no dia a dia. Então, acho que é isso o que podemos comentar do segundo semestre, mas estejam certos aí que as equipes estão a todo vapor, tanto no design das soluções, né, das ofertas, quanto em campo aí atendendo os nossos clientes. Aimar, ainda nesse sentido, tem uma pessoa questionando, né, com base nos resultados até agora e na carteira de pedidos em andamento, se a companhia tem perspectiva de terminar o ano, encerrar 2025 com lucro líquido. De novo, aqui a gente estressa que a gente não dá guidance, mas se o Raimar quiser complementar alguma coisa, né, para a linha de baixo ali dos eu vou começar a resultados. resposta e o Leonardo vai complementar um pouco mais também. Nós comentamos aí no mercado, fizemos mais um ajuste organizacional na companhia, e esses ajustes organizacionais visam, né, melhorar o ponto de equilíbrio da companhia e habilitar a companhia a trazer mais resultados aí no médio e longo prazo. Além disso, estamos cuidando dos lançamentos e da eficiência produtiva daquilo que fazemos, negociando constantemente com fornecedores, buscando novos fornecedores, né? Parte do nosso supply chain se espalha pelo mundo, e com isso melhorar cada vez as margens que ajudam e diminuir aquilo que é o nosso compromisso de custo, né? Tornar ele o mais perto do variável possível. Isso nunca vai ser totalmente variável, mas esse é o nosso desejo. Com isso, nós habilitamos uma companhia que, se seguir essa sazonalidade, deve trazer bons resultados aí no segundo semestre. Eu estou falando matematicamente. Leonardo, por favor, pode comentar um pouco também, seu engenheiro financeiro aí por trás desse design. Bom, tudo nós precisamos colocar agora dentro da estratégia, dentro da modelagem financeira, né? É difícil agora poder falar sobre o horizonte futuro, né? Não posicionamos o guidance, mas o que nós podemos falar é as mudanças e ajustes que estão sendo feitas e foram feitas, eles trazem ali um suporte, um fôlego financeiro muito grande no caminho que a gente está buscando. E temos feito isso muito rapidamente. Ao longo dos últimos meses, nós temos desenhado e investido inúmeras horas de toda a gestão sênior e de todos os gestores da companhia, gerentes, coordenadores, estão todos envolvidos nesse plano de construção para os passos futuros que serão dados com esse objetivo. Então, até vi outras perguntas aqui que vão estar meio associadas, mas de forma geral é isso. Nós temos que construir agora o alicerce financeiro e da estrutura para poder suportar esse objetivo que nós temos. Obrigado, Léo. Dani, próximo. Próxima. Léo, ainda nesse sentido, né, a gente tem uma pergunta aqui: qual a previsão de economia com desligamento dos 100 funcionários e quanto que a companhia pagará de indenização trabalhista? Né, se a gente consegue passar ali uma ideia desses números. Sim, de economia com funcionários na folha de pagamento, nós economizamos 1,7 milhões ao mês. E o que nós temos ali de custos rescisórios foi na casa de 5,3 milhões. Uma outra pergunta que ainda que tem a ver também com a reestruturação é a questão aqui da dívida líquida EBITDA continua maior do que 5 vezes, né? O que a companhia vem fazendo para trazer essa alavancagem para um patamar confortável aí, do que o mercado aceita, na casa de 2 ou 3 vezes EBITDA? Essa necessidade de endividamento está muito associada com a nossa visão estratégica de expansão e crescimento. Então, o que nós estamos fazendo, né, e temos feito é continuar com o objetivo de trabalhar o crescimento inorgânico, primeiramente.
enfim, é um processo, são meses de negociação, são várias variáveis ali que algumas não são controláveis, como o próprio cenário econômico que nós estamos enfrentando agora, que gera ali uma morosidade, uma ansiedade, né? Mas essa é uma parte fundamental da nossa estratégia para a redução do endividamento. Uma outra é a rentabilização da empresa, né? À medida que tornamos a empresa mais rentável ao longo dos meses que passaram, então isso já são dados que mostram que estamos caminhando para uma redução do endividamento. Um outro cenário que aconteceu, muito específico e pontual nesse nosso primeiro semestre, foi a questão de um cliente muito relevante para nós, tinha ali uma situação do fluxo de caixa dele, do fluxo de pagamentos. Foi devidamente negociado, foi reprogramado, então agora nós voltamos a recompor também o nosso caixa, diminuindo ali a dívida líquida. Então, eu diria que esses são os principais fatores nesse momento, onde o mais relevante são os passos de rentabilidade e crescimento de portfólio, né, faturamento, uma nova composição de um mix bem rico aqui dentro para trazer essa rentabilidade, e aí sim o inorgânico ali para trazer os patamares onde nós esperamos trazer para o mercado um múltiplo de 2 a 3, que é o que nós temos como objetivo. Obrigada, Léo. Falando de fatores externos à companhia, veio, claro, né, um questionamento aqui de qual o possível impacto na Padtech, oriundo aí da tarifação norte-americana. Muito boa Então, pergunta, já esperava essa pergunta. Não tem, a pergunta do momento, né? nós, em várias ocasiões, falamos que Estados Unidos é um dos destinos futuros da companhia. Hoje infelizmente, vendemos pouco, queria ter um problema maior, né, de ser mais impactado pelas tarifas. Então, eu acho que no dia a dia, no P&L atual, é imperceptível, visto que nós estamos entrando no mercado. Como eu comentei no início, nós estamos espalhados em vários territórios, nós não somos uma companhia somente, nós somos uma companhia de origem no Brasil, mas já com uma operação bem completa na Colômbia, já estamos na Argentina há muitos anos, a Argentina retomando, estamos no Chile, Peru, agora no México. Então, eventualmente, se essas tarifas se materializarem num cenário de longo prazo, nós vamos ter que tomar algumas decisões de montagem em algum outro território para atender esse mercado americano ou os mercados que dependem dos Estados Unidos, né? Acho que nesse momento as tarifas impactam especificamente o nosso crescimento futuro, que vocês não percebem muito no nosso P&L, para o mercado americano, que nos interessa muito. Estamos constituindo distribuidores nos Estados Unidos nesse momento, então certamente é um banho de água fria para o nosso crescimento nos Estados Unidos, mas não significa não ir, significa ir de outra forma, né? E vamos esperar mais uns dias aí para ver como esse cenário se acomoda e tomar as nossas decisões de montagem dos produtos específicos destinados àquele mercado. Isso não se aplica a toda a Padtech. Continuamos com o compromisso de desenvolver tecnologia nacional, usando todos os incentivos que temos no Brasil e usar os melhores incentivos locais aí, os melhores caminhos tributários. Para exemplificar isso, todas essas tarifas, toda essa história de tarifas não impactou praticamente nada, o Leonardo pode complementar aqui, nada no nosso supply chain, que o mundo já se acomoda, seja se não vinha dos Estados Unidos antes, pode vir direto de Taiwan, porque no final ele é impresso lá, o circuito integrado, vem da China, vem da Coreia, vem de outros territórios, porque a produção global da tecnologia, a produção da tecnologia é global e está espalhada em vários territórios. Nós não percebemos nada de impactos nas tarifas do dia a dia da companhia. Apenas Obrigada, reforçando isso, desculpa, mas é isso. Hoje, toda a nossa cadeia logística, os fornecedores, o fornecedor nacional, o nosso impacto nesse momento é zero. Temos sim expectativas futuras para os Estados Unidos,
que gera uma incerteza, mas é cenário futuro. Do que nós temos hoje nas demonstrações financeiras e na operação como ela é hoje, como usual, o impacto ainda é imaterial. Não temos um horizonte ou uma perspectiva negativa ainda quanto a essas movimentações tarifárias aí que tem nos pegado aí de surpresa. Obrigada, gente. Uma próxima pergunta aqui vem, a pessoa está questionando o potencial dos projetos de cabos submarinos, né? Então, se a gente pode falar um pouquinho de quantas conversas estão em andamento, qual o tamanho médio desses negócios, se um projeto for fechado hoje, quando a receita é refletida no nosso balanço, qual a margem estimada de EBITDA para esses projetos. Então, se a gente consegue dar um pouco mais de cor aqui no potencial dos projetos de cabos submarinos. Obrigado pela pergunta. É mais um destino da companhia, na origem das receitas. Na realidade, é um destino, é uma volta a um segmento onde já estávamos, né, entre 2014 e 2017, por aí, 2018. Tínhamos a companhia equipada, capaz de fazer projetos submarinos na sua época. Fomos escolhidos pelo Google naquele momento para fazer o primeiro cabo internacional, o cabo submarino internacional do Google, que foi um projeto Rio-São Paulo, que nós chamamos de Projeto Júnior. A Padtec desenvolveu toda a implantação, né, todo o OEM, todo o Prime, né, todo o procurement, toda a organização do projeto, todo o projeto acompanhou, executou, entregou exatamente no dia, um projeto exemplar. Eu já trabalhei nessa indústria, não é normal entregar um projeto dessa magnitude no prazo. Então, juntamos dentro da companhia as competências técnicas para atuar nesse mercado. Essa unidade foi vendida em 2018 e estávamos até o ano passado impedidos de competir naquilo que nós chamamos de planta molhada, né? Planta molhada é rios, lagos, oceanos, então não podíamos entrar no ambiente molhado, né, das operações, e só fazíamos a parte terrestre. Mas é isso que nós fazemos no dia a dia, equipar toda a parte de land station. Agora estamos voltando, né? O mercado já nos esperava, o mercado nos procurava para esse tipo de projetos, e estamos gerenciando um pipe bastante generoso aí de algumas centenas de milhões de dólares em projetos, onde nós entramos na fase de pré-projeto, analisando viabilidade, verificando qual é o custeio, fazendo toda a integração de fornecedores. Conforme os projetos forem amadurecendo, nós vamos decidir que partes dessa cadeia de valor de montagem desses projetos nós vamos trazer de volta para dentro da companhia, né? De 2018 para cá, o mundo mudou, o número de ofertas dos equipamentos que ficam no leito dos oceanos, as eletrônicas, as fotônicas que ficam no leito dos oceanos, a parte de marinha, nós tínhamos barcos para fazer isso. Então, nós vamos tomar nossas decisões de como equipar. Financeiramente, aqui, nós estamos tomando decisão financeira, nós vamos voltar a equipar na virada do primeiro projeto. Virando um projeto, nós voltamos a equipar, visto que isso é um processo que nós dominamos e conseguimos fazer dentro do período de fechamento de um projeto, fazer toda a equipagem, né, do que nós precisamos para fazer esses projetos. Nós já atuamos no gerenciamento de serviços para essas operações na Amazônia Conectada, já prestávamos serviços aí nesse período para alguns dos operadores de cabos submarinos internacionais. Agora o que nós estamos voltando para a construção, que é a parte pesada disso. Margens desse projeto depende de quando nós nos integrarmos. Se nós não nos integrarmos nada, né, vou pegar um concorrente nosso americano aqui como referência, que tem seus números, uma margem típica varia entre 10% e 20%, dependendo do projeto. Isso é sem botar nenhum investimento de ativos para trabalhar. Colocando investimento de ativos, essa margem vai melhorando, e daí é uma decisão do Leonardo, financeiro aqui, de quanto é a integração a montante, né, dessa fábrica que nós vamos querer, e tomar o nosso risco de equipar, né, tanto a fábrica quanto as operações de marinha, né, marítimas, para a execução de vários projetos. Eu estou muito feliz pelo que nós encontramos aqui, a nossa receptividade, é um mercado que está numa onda de demanda sem precedentes. Se nós formos hoje, qualquer operador grande que for buscar a instalação de um cabo submarino, começa a encontrar disponibilidade de fornecedores em 5 anos.
Então, temos uma oportunidade única de voltar nesse segmento no momento em que o ciclo está absurdamente comprador. Meta e Google, cada um anunciou um projeto aí de 40 mil, outro de 50 mil quilômetros de cabo submarino, e isso drenou toda a capacidade global. Ou seja, o mundo está precisando de operadores para esse segmento, estamos muito felizes de voltar. Materialização disso, um projeto desse, leva anos, diria que entre 2 e 3 anos de materialização das receitas, nós chamamos dos billing milestones, né? Você ganha um pouco na partida, um pouco quando avança nas fases do projeto e um valor quando entrega. Então, ele é distribuído de acordo com a execução. Esse é o típico, né? E aí depende aí do banco de fomento que der suporte para um projeto desse, que sempre exige uma engenharia financeira por trás. Mas é um segmento que estamos muito motivados, estamos gerenciando um pipe de negócios muito interessante, só para não abrir números aqui, para não dar vazão para a concorrência. Obrigada, Raimar. E a gente tem uma última pergunta, e com ela a gente encerra o webcast de hoje. É sobre IA. Com o avanço da IA e da demanda por conectividade, como a Padtech tem adaptado seu portfólio para atender a essas novas aplicações intensivas em dados? O pessoal não gosta de falar de IA comigo porque é uma conversa interminável. Então, mas como nós estamos preparando a companhia, né? Primeiro, IA não é algo novo, né? Os algoritmos neurais de processamento e aprendizagem já fazem parte dos produtos da Padtech há muitos anos. Na verdade, a IA já começou na década de 50, ela foi se aperfeiçoando, com os algoritmos de aprendizagem evoluindo. O que aconteceu agora são com os algoritmos de aprendizagem de linguagem natural, os LLMs, que trazem uma nova perspectiva de automatização, né? Então, o que muda numa rede que antes você usava IA como prompt lá em linguagem de programação, pode se tornar uma rede conversacional no futuro, né? Você pode dar instruções conversacionais para ela, e essas instruções, toda essa compreensão, né, dos novos algoritmos, ajuda muito na operação. Então, esse é um segmento que nós estamos atuando muito com IA, automatizando as operações de nossos clientes, né, tornando as operações mais rápidas, mais velozes, mais precisas, né, porque um algoritmo desse consegue aprender um histórico de 5 anos da operação de uma rede, e ele é muito mais preciso muito mais rápido que um operador de campo. Então, nós nos dividimos aí o uso da IA nos equipamentos, que por incrível que pareça ainda é mais desenvolvimento, ela não é tão rápida para tomar decisões de uma rede na velocidade da luz, então ela ajuda a programar os softwares, né? Preparar os algoritmos, mas ela ainda não toma decisões intensivas. No ambiente da operação, ela já está começando a automatizar muitas operações, e nós, como companhia, entendemos que isso é destino. Nós fizemos aí uma ambientação de IA já nos últimos, diria, nos últimos trimestres, onde praticamente todos da companhia passaram por um treinamento de inteligência artificial, mostrando a parte boa e também a parte dos riscos, né, de como cuidar da propriedade intelectual, riscos do mau uso. Então, para fazer um bom uso da inteligência artificial, entendemos que isso faz parte de uma empresa de tecnologia como a Padtech, então estamos mergulhados, eu diria, nesse ambiente em diversas fronteiras, tanto internamente, né, o Leonardo automatizando toda a parte de sistemas aí de controle e de acompanhamento e de suporte, e nós na operação usando isso de forma responsável, claro, sempre, mas cada vez mais intensa, ajudando os nossos clientes, né? Um dos produtos que nós vendemos, né, fazer as automações, cuidar da automação, cuidar da modernização tecnológica de algumas redes dos nossos clientes, e com isso nossa equipe de desenvolvimento está preparada para isso. É mais uma fonte de receita que já está materializada nesses resultados. Obrigada, Raimar. Com isso, a gente encerra hoje aqui a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 25. Eu devolvo a você e ao Leonardo para fazer as considerações finais, por favor. Léo, depois eu termino. Bom, pessoal, é um prazer aqui. Estou otimista com o que tenho para fazer, com o desafio que me foi dado. Então, sou de todos o mais recente,
Então, estou cheio de energia, vejo com muito bons olhos tudo que tem sido feito e desenhado na visão estratégica para os próximos passos. A empresa, ela é sólida, ela é uma empresa com um reconhecimento técnico de qualidade, de credenciais fortes no mercado. Então, fico feliz de poder fazer parte agora dessa história. E, enfim, acho que coisas boas continuarão vindo daqui com certeza. Então, obrigado aí pela confiança que o mercado tem depositado em nós. É uma responsabilidade grande de estarmos aqui hoje trabalhando para vocês e vamos dar mais força ainda nessa continuidade da construção. Então, obrigado. Obrigado, Léo. Aproveitando o nome do Léo aqui, agradecer todo o time que trabalhou intensamente aí nesse ano, né, em toda a preparação, melhora, desenvolvimento de produtos, a volta aí ao segmento submarino, a entrada no mercado de roteadores, estamos entrando em várias fronteiras novas, abrindo novos países, e fazendo isso tudo de forma cada vez mais eficiente, né? Então, é isso que nos anima aí no dia a dia, de tornar a empresa que nasceu no Brasil, cada vez mais presente em vários territórios, abrindo oportunidades aí de levar a nossa tecnologia, garantir uma supremacia tecnológica para a região, não só para o Brasil. E a pandemia foi um exemplo de onde ter tecnologia próxima ajudou a manter todas as redes aí. Nós fomos fundamentais em suportar o crescimento da capacidade da internet no início da pandemia. Se nós não tivéssemos tecnologia local, o tempo de entrega dos equipamentos era para mais de ano, então estaríamos numa situação muito pior naquele momento. Então, apostamos nisso como brasileiros, como latino-americanos, em ter a tecnologia pronta aqui no território e levar ela para outras geografias, outros territórios e ter um portfólio cada vez mais amplo. Obrigado a todos e nos vemos aí em algum momento extraordinário, se não, no próximo trimestre. Obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia, tchau, tchau.